E podemos abrir as Bíblias no Salmo 37. Eu tinha começado a preparação em Efésios 6, mas aconteceram alguns imprevistos e eu não pude terminar. Então a gente vai pregar no Salmo 37, os versículos 39 e 40. Salmo 37, versículos 39 e 40. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Um computador, ou mesmo o celular que você deve ter no bolso aí, para funcionar adequadamente, necessita tanto de um hardware quanto de um software. O hardware é a parte física do computador, do celular, desse tablet que eu tenho aqui no púlpito, é aquilo que você pega, é aquilo que você toca, é a parte física. É todo o circuito eletrônico que existe aqui dentro, todo o processador, todos os microcontroladores que existem aqui dentro, isso é o hardware. O software é o código que operacionaliza tudo o que existe no hardware. É o que possibilita, por exemplo, você assistir um vídeo no YouTube. Quando você clica ali no íconezinho no YouTube, pum, ele abre, aparece um vídeo recomendado, você clica em cima. O software é o que faz com que o hardware baixe aquele vídeo em forma de streaming e comece a exibir a imagem e o som. Assim como o hardware de um computador ou celular é incapaz de executar qualquer tarefa sem um software, se você tem apenas o hardware e não o software, aquele hardware ali não faz nada. Assim também um software sem um hardware é incapaz de executar qualquer programação que tenha sido feita nele. A computação, então, não é uma escolha entre o hardware e o software, como se ambos fossem opostos entre si. A computação é a união entre o hardware e o software. Você compra o celular e você quer que aquele celular venha com um software. Se você compra da Apple, vai vir com o sistema da Apple. Se você compra qualquer outra marca, vai vir com o Android. E você precisa do Android para aquele celular funcionar, e você precisa de aplicativos especiais para, por exemplo, ver um vídeo no YouTube ou mandar uma mensagem no WhatsApp. Então, a computação não é uma escolha entre o hardware e o software, a computação é a união entre hardware e software. Assim também é a vida cristã. A vida cristã só existe a partir de um entendimento unificado de quem é Jesus. E quem é Jesus? Jesus é tanto Senhor quanto Salvador. A vida cristã só é possível a partir desse entendimento unificado de que Jesus é tanto Senhor quanto Salvador. E ainda assim, muitos que se dizem cristãos vivem a sua vida como se Jesus fosse apenas o seu Salvador, mas não o seu Senhor. Essas pessoas, elas tentam dividir Jesus. Elas vivem as suas vidas como se Jesus fosse apenas o seu Salvador, mas não o seu Senhor. Essas pessoas, elas não querem Jesus por completo. Elas querem ter Jesus como seu Salvador, como aquele que, em primeiro lugar, as salva dos seus pecados e então as livra das suas aflições nessa vida. Mas elas não querem Jesus como Senhor, elas não querem Jesus como aquele que determina
o modo como elas devem viver neste mundo. Essas pessoas querem Jesus como seu Salvador e não como seu Senhor. Você as ouvirá sim confessando Jesus como seu Salvador e Senhor. Elas, da boca para fora, elas vão dizer: não, não, eu tenho Jesus como Senhor e Salvador. Você as ouve confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, mas essa profissão de fé é falsa, pois na sua vida diária elas desprezam Jesus como Senhor. Esse desprezo por Jesus como Senhor é demonstrado pela desobediência a Ele, conforme o próprio Jesus adverte em Lucas, capítulo 6, versículos 46. Vocês não precisam abrir lá, vou ler para vocês. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Então essas pessoas, elas, da boca para fora, elas confessam: não, 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 eu tenho Jesus como Senhor e Salvador. Mas por meio das suas vidas, elas demonstram que não têm Jesus como Senhor. Porque elas chamam Jesus de Senhor, mas elas não fazem o que Jesus manda. Há um tempo atrás eu estava ouvindo uma pregação e quem estava pregando fez uma piadinha. Que ele disse, na pregação, o pregador ele falou que Pedro fez uma afirmação contraditória. Quando Jesus afirma que é necessário que ele vá até Jerusalém e seja rejeitado e seja morto e assim por diante, Pedro diz: não, Senhor. O que é uma afirmação contraditória, porque se Jesus é Senhor, você não pode dizer não para ele. Se Jesus é Senhor, você só pode concordar com ele. Se você se atreve a dizer não, Senhor, não seja assim, Senhor, não te faças nenhum mal, Senhor. Ou não faça nada comigo, Senhor. Se você tem a coragem de dizer não a Jesus, é porque você, de fato, pelo menos naquele momento ali, não está tendo Jesus como Senhor. Eu suponho que você confesse a Jesus como Senhor e Salvador. Caso contrário, você não estaria aqui, né? Caso contrário, se você não tivesse Jesus como teu Senhor e Salvador, você estaria em qualquer outro lugar e não aqui. Então, eu suponho que você confesse a Jesus como Senhor e Salvador. Mas a questão não é se você confessa a Jesus como Senhor e Salvador. A questão é se você vive em consonância com essa profissão de fé. A questão é se você, com a tua vida, de fato, demonstra ter Jesus como Senhor e Salvador. A questão é se você vive em submissão a Jesus, o Senhor. Porque, do contrário, você até chama Jesus de Senhor, você até confessa: não, eu tenho Jesus como Senhor, como Salvador, mas você demonstra que essa confissão, que essa profissão de fé é falsa, porque você não obedece a Ele, você não obedece a sua palavra. E nesse caso você quer Jesus apenas como Salvador. Você quer apenas Jesus como aquele que morreu pelos teus pecados e te salva do inferno, da ira de Deus. Você quer Jesus como aquele que te livra das aflições dessa vida, mas você não quer Jesus como aquele que determina o modo como você deve viver neste mundo. E há muitos crentes que vivem deste modo. Muitos crentes vivem desse modo. Muitos crentes se ofendem
com o senhorio de Jesus, porque Jesus, como Senhor, além de determinar o modo como você deve viver, ele também determina as suas circunstâncias. Porque uma leitura, eu citei o exemplo de Pedro antes, né? O que será que levou a Pedro a dizer para Jesus: Não, Senhor, não te faças nenhum mal. Nada disso vai acontecer com o Senhor. Não, não, a gente até vai para Jerusalém, e se as pessoas se rejeitarem o Senhor, tudo bem, mas elas não vão conseguir pegar o Senhor, elas não vão conseguir prender o Senhor, elas não vão conseguir matar o Senhor. O que será que levou Pedro a dizer para Jesus não naquele momento? Talvez o que levou Pedro a falar dessa forma é o seguinte: Pedro está considerando, pô, se Jesus, que é superior a mim, vai sofrer isso que ele está afirmando agora, talvez eu também tenha que sofrer o mesmo. Se Jesus vai sofrer, se Jesus vai ser rejeitado, talvez eu também vou sofrer, também talvez também eu vou ser rejeitado. Se Jesus vai ser preso, talvez eu também tenha que ser preso. Se Jesus vai ser morto, assassinado, talvez eu também tenha que ser morto e assassinado. E eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim, então eu vou tentar dissuadir Jesus essa ideia de que ele tem que morrer. Porque eu não quero morrer. Eu não quero sofrer. Eu não quero ser preso. Eu não quero ser rejeitado. Eu não quero ser assassinado. Então eu vou tentar dissuadir Jesus, eu vou tentar fazer Jesus mudar de ideia. Não, 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 Jesus, não. Nada disso, a gente não está aqui. Jesus, a gente não está aqui para morrer, Jesus. A gente não está aqui para sofrer, para ser rejeitado. Jesus, como Senhor, ele não apenas determina o modo como você vive, mas ele também determina as tuas circunstâncias. De modo que no final do Evangelho de João, Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, ó, durante toda a tua juventude, tu fez aquilo que tu queria. Tu te vestia, tu ia para onde tu queria e ninguém tinha nada a ver com isso. Quando tu fores mais velho, quando tu envelhecer um pouquinho mais, tu não vai mais ter a liberdade de te vestir e de ir para qualquer lugar. Outros vão te vestir e outros vão te levar para lugares para onde tu não queira ir. E João, o apóstolo João, ele complementa dizendo: Jesus disse isso, demonstrando de que modo Pedro iria glorificar a Deus, de que modo Pedro iria morrer. O final da vida de Pedro não seria uma vida, um final de liberdade. Pedro seria preso, segundo Jesus. Pedro seria morto, segundo Jesus. Então Jesus, sendo Senhor sobre Pedro, não apenas tem a prerrogativa de determinar o modo como Pedro deve viver, mas de fato tem a prerrogativa de determinar as circunstâncias de Pedro. E há muitos crentes em Jesus que se escandalizam com isso, que se ofendem com isso. Não, 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 eu quero apenas um Jesus que me dê uma vida fácil e tranquila. Eu não quero um Jesus que determine circunstâncias difíceis para minha vida, porque para que eu preciso de Jesus para determinar circunstâncias difíceis para minha vida? E essas pessoas se escandalizam. E Jesus, já desde o início, afirmou que existiriam essas pessoas. Nós aqui estamos cansados de ler a parábola do semeador, né? Várias e várias e várias pregações, a parábola do semeador é sempre mencionada. E existe aqueles que foram plantados à beira do caminho. Esses jamais se voltam para Jesus, jamais se convertem. Existem aqueles que foram plantados no solo rochoso. E são exatamente esses que se escandalizam com o Jesus Senhor que determina
as circunstâncias da vida das pessoas. Quando vem o sofrimento, quando vem a aflição, aqueles que foram semeados no terreno rochoso, eles se ofendem. E ao se ofenderem, eles demonstram que de fato não têm Jesus como Senhor. Eles apenas queriam um Jesus que aliviasse a dor deles, mas não um Jesus que determinasse a dor deles. Eu quero um Jesus que me livre do sofrimento. Eu não quero um Jesus que determine o meu sofrimento. Eu quero um Jesus que me livre da aflição. Eu não quero um Jesus que determine o modo como eu devo viver no meio da aflição. E você não deve estar entre aqueles que se ofendem com o senhorio de Jesus. Você não deve estar entre aqueles que se ofendem com a prerrogativa que Jesus tem de determinar o modo como você deve viver e as suas circunstâncias. Mesmo se essas circunstâncias forem adversas. Se você se ofende com o senhorio de Jesus, significa que você não tem Jesus como Senhor. E se você não tem Jesus como Senhor, você também não tem como Salvador. Porque Jesus é indivisível. Você não pode dividir Jesus. Da mesma forma que eu não posso pegar esse tablet aqui e dividir o hardware do software e querer que ele funcione corretamente. Se eu simplesmente formatar esse tablet aqui e não instalar nada no lugar dele, ele para de funcionar, ele não tem funcionalidade nenhuma. Ele só terá uma funcionalidade de novo quando, depois de formatado, eu instalar um novo sistema nele. Então, da mesma forma que eu não posso querer que esse tablet funcione de forma adequada, separando o hardware do software, eu também não posso querer separar Jesus, porque Jesus é indivisível. Ou eu tenho Jesus como Senhor e Salvador, ou eu não tenho Jesus de forma alguma. Se a fé com a qual você crê em Jesus para ser salvo é verdadeira, você haverá de crer em tudo o que Jesus te ordena na sua palavra. E crendo em tudo que Jesus te ordena na sua palavra, você obedecerá tudo aquilo que ele te ordena na sua palavra. Então, se a tua fé em Jesus não te leva a obedecê-lo como Senhor, a tua fé em Jesus é falsa. E se a tua fé em Jesus é falsa, você não tem em Jesus o teu Salvador. Pois ou você tem a Jesus na sua totalidade, como Salvador e Senhor, ou você não tem a Jesus de forma alguma. Se você não tem Jesus como Senhor, você não tem como Salvador. Se você não tem como Senhor e Salvador, quem é que toma o lugar de Jesus na tua vida? Porque a casa nunca fica vazia. Nós citamos essa passagem na pregação da semana passada. Jesus afirma que ele chegou lá em Israel e ele chegou chutando o diabo. Chegava alguém endemoniado na presença dele e Jesus expulsava o demônio. Mas Jesus diz, de nada adianta eu chegar chutando o diabo se o diabo que preenchia a vida de vocês não é substituído por mim. Porque do contrário, o diabo foi expulso, mas ele vai voltar. E ele vai voltar a habitar naquela casa, naquela vida, naquela pessoa. Por quê? Porque ele encontra aquela casa, aquela pessoa vazia. Então, se você não tem a Jesus como Senhor e Salvador, quem é que toma o lugar de Jesus na tua vida? Quem é efetivamente o teu Salvador e Senhor? Porque todos têm um Senhor, todos têm um Salvador.
E virtualmente só existem dois salvadores. Só existem dois senhores. Ou Jesus ou o pecado. Ou Jesus é o meu Senhor, ou o pecado é o meu Senhor. Ou Jesus é o meu Salvador, ou o pecado é o meu Salvador. O Salmo 37, nos seus dois versos finais, versos 39 e 40, esses versos tratam Jesus como o Senhor e Salvador do seu povo em meio às aflições dessa vida. Você demonstra quem é o teu Senhor e Salvador a partir das tuas atitudes em meio às aflições. Na verdade, você demonstra que Jesus é o teu Senhor e Salvador no dia a dia, à medida em que você nega a si próprio e se submete a Ele obedecendo como Senhor. Mas muitos falsos crentes conseguem fingir submissão a Jesus mesmo no dia a dia. Quando tudo está bem. Razão pela qual Jesus ordena aflições e provações sobre todos os que professam fé em seu nome. Porque Jesus sabe que quando tudo está bem, mesmo os falsos convertidos conseguem fingir submissão a Ele. Quando tudo está bem, quando a família está bem, quando não tem nenhum problema na família, quando o casamento está bem, quando tudo está bem com os filhos, quando tudo está bem no emprego, quando não existe dificuldade financeira nenhuma, quando não existe doença nenhuma, a família está sempre presente nos cultos. Sempre presente nos cultos, não falta um culto. E as demais atividades que existem na igreja, aquela família está sempre presente. Mas, de repente, começa a dar um problema na família. Problema no casamento, ou problema com os filhos. De repente, a pessoa perdeu o emprego, ela teve que se contentar com outro emprego que paga menos, então a situação financeira ficou um pouquinho difícil agora. E daí a pessoa começa a demonstrar que ela nunca teve Jesus como Senhor. Porque agora ela se sente traída por Jesus. Então ela diz, a gente não vai mais no culto. Porque a gente não quer ir no culto. Como é que eu vou adorar um Deus assim? Como é que eu vou adorar um Jesus assim? Que é Senhor e determina o meu sofrimento, que determina essa crise familiar, que determina esse problema no casamento, que determina esse problema na vida dos meus filhos. Como é que eu posso servir a um Jesus que é Senhor até mesmo sobre as minhas aflições? Não. A pessoa se ofende. Então, não é a única razão, mas uma das razões pelas quais Jesus ordena aflições e provações sobre aqueles que professam o seu nome é exatamente demonstrar para aqueles que não são verdadeiramente convertidos que eles não são verdadeiramente convertidos. Mostrar para aqueles que pensam que são boa terra que na verdade eles não são boa terra, eles são solo rochoso. Talvez agora mesmo você esteja enfrentando uma ou mais aflições. E em meio a essas aflições, você buscará salvação em alguém ou em alguma coisa. Usando a linguagem no Salmo 37, aqui nos versículos finais, a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajudará e os livrará dos ímpios e os salvará porquanto confiam nele.
Confiar aqui no original tem um sentido de refugiar-se, porquanto refugiam-se nele. Então, usando a linguagem no Salmo 37, nesses versos finais, em meio às aflições da vida, você buscará refúgio em alguém ou então em alguma coisa. Você vai se refugiar em alguém ou em alguma coisa. Se você busca salvação e refúgio em Jesus, você o obedecerá. Se você busca salvação em outro, você desprezará Jesus para obedecer a esse outro. E como eu afirmei antes, virtualmente existem dois senhores e dois salvadores: Jesus e o pecado. Qualquer aflição que nós sofremos, nós estamos escolhendo, ou nós vamos escolher entre nos refugiarmos em Jesus ou no pecado. Acho que todos nós já enfrentamos alguma circunstância em que a mentira poderia nos salvar, né? Se eu mentir, eu consigo me livrar dessa circunstância. Se eu mentir, eu consigo me livrar desse problema. Então é o dilema. Eu estou enfrentando esse problema, eu posso me refugiar em Jesus? E me refugiar em Jesus, então, implica não mentir? Me refugiar em Jesus implica falar a verdade, mesmo que ao falar a verdade o problema só aumente? Ou então eu posso me refugiar no pecado. Eu posso me refugiar na mentira, eu posso mentir. E o problema terá sido resolvido, pelo menos terá sido resolvido superficialmente, na aparência. Então, virtualmente, existem dois senhores e dois salvadores. Aquele em quem eu me refugio, esse é o meu Senhor. Se eu me refugio em Jesus e falo a verdade, eu estou me submetendo a Jesus, eu estou obedecendo a Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o Deus da verdade, Jesus é o Deus verdadeiro. Então, eu me refugio em Jesus, necessariamente ao me refugiar em Jesus, eu vou me submeter a Ele, eu vou obedecê-lo, eu vou falar a verdade. Se eu me refugio no pecado, eu vou me submeter ao pecado. Eu vou pecar. No nosso exemplo aqui, eu vou mentir. Você busca salvação naquele a quem você se submete e obedece. Você se refugia naquele a quem tem como Senhor. Nessa pregação, o Espírito Santo te proporá várias questões para as quais ele exige respostas. A primeira, pergunta mais básica de todas: você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador? A segunda, o quanto você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador? E a terceira, você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador a ponto de obedecê-lo e se submeter a Ele, mesmo em face das maiores aflições, mesmo sabendo que ao obedecê-lo, as aflições somente aumentarão? O teu Senhor é o teu Salvador. O teu Senhor é aquele que você se refugia enquanto você espera pela sua salvação. Refugiar-se em alguém é um ato de submissão e obediência a este alguém. O teu Senhor é aquele a quem você obedece enquanto espera pela sua salvação. Ou Jesus é o teu Senhor e Salvador em todos os aspectos e circunstâncias da vida, ou ele não é o teu Senhor nem Salvador de forma alguma. Refugiar-se em Jesus implica obedecê-lo em todos os aspectos e circunstâncias da vida. A palavra de Deus te promete que Jesus te salvará das aflições. É isso que o Salmo 37 promete de uma forma geral, e especialmente nos versos 39 e 40, a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. A palavra de Deus te promete que Jesus te salvará das aflições apenas
se você confiar nele, a ponto de ter nele o seu único refúgio, obedecendo em tudo. Mas ele não fará nada para o teu benefício, caso você o queira apenas como Salvador e não como Senhor. E ele não fará nada porque Jesus sabe que ele é indivisível. Jesus sabe que ele não pode ser tido apenas como Salvador e não como Senhor. O Espírito Santo insiste para que você tenha a Jesus por completo. Jesus inteiro. Jesus como Senhor e Salvador. E a promessa do Espírito Santo nessa pregação é que, a seu tempo, Jesus te salvará das aflições se você confiar nele, a ponto de ter nele o seu único refúgio, obedecendo em tudo. E nessa pregação você vai aprender como, de forma prática, você de fato busca refúgio em Jesus em meio às aflições da vida. Essa foi a introdução. Os versos 39 e 40 fecham com chave de ouro, como se diz, o Salmo 37. Ao longo do Salmo 37, nós observamos os ímpios prosperando devido aos seus pecados. E nós observamos também o justo sofrendo em decorrência da sua obediência a Jesus. Esta é muitas vezes a realidade da vida neste mundo. Os ímpios prosperam, enquanto os justos se dão mal e sofrem. Por exemplo, essa semana foram descobertos dois farsantes, duas pessoas que gravaram vídeos nas redes sociais e que são farsantes. Duas pessoas reclamando da vida, de que não, tá difícil, olha só, a gente trabalha e não consegue prosperar e não sei o que, não sei o que. E eles fizeram esses vídeos para quê? Para conseguir a pena das pessoas, a misericórdia das pessoas, para as pessoas fazerem doações para eles. E quando foram ver os dois, eles não precisam da ajuda de ninguém. Eles são dois farsantes que simplesmente queriam angariar seguidores nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, e com isso conseguir patrocínio e até mesmo, de repente, conseguir. Teve um deles que inventou que tinha salvado duas baleias e tinha sido multado pelo órgão que cuida do meio ambiente, não sei o quê, e no fim, não foi ele que salvou as baleias, foi um outro indivíduo, e esse outro indivíduo, ele não foi multado porque o órgão que multaria, percebeu, não, esse cara, ele foi ali mexer com as baleias porque elas ficaram presas em rede de pesca. Então ele não foi a tentar fazer um mal àqueles animais, ele foi simplesmente tentar salvá-las da rede de pesca, e ele não foi multado. Só que o cara disse, não, fui eu que salvei, e eu fui multado, e agora eu preciso que as pessoas mandem Pix para mim para eu conseguir pagar a multa, porque o governo é tão ruim, eu quis salvar as baleias e o governo me multou. Então a gente vê isso, as pessoas mentindo e prosperando com as suas mentiras. Aquele outro também, que há algumas semanas atrás afirmou que tinha visto OVNIs e ETs, não sei o quê, também foram descobrir, obviamente, tudo mentira. Por quê? Porque o cara queria aumentar o número de seguidores nas redes sociais e assim conseguir patrocínio de marcas e começar a ganhar dinheiro. Então, em todo lugar nós vemos pessoas prosperando por meio dos seus pecados. E aqueles que falam a verdade se dão mal. Aqueles que obedecem a Jesus se dão mal. Inclusive, se eu tivesse tido tempo de preparar a pregação que eu queria preparar, a gente viria exatamente isso. Uma passagem que diz exatamente isso. Aquele que se atreve a fazer o que é correto, aquele que se atreve a se colocar do lado da verdade, essa pessoa, ela se dá mal. Essa
essa é a realidade, muitas vezes essa é a realidade da vida nesse mundo. Os ímpios prosperam, enquanto os justos se dão mal e sofrem. E ao contrário do que possa parecer, porque no primeiro momento a gente pode pensar, pô, mas se muitas vezes essa é a realidade, de que o ímpio sofre e o justo se dá mal, então as promessas de Deus, as promessas que Deus faz em Jesus ao seu povo, são promessas que não estão se cumprindo. Porque Deus promete bênçãos ao seu povo e maldições àqueles que o desobedecem, e, no entanto, nós estamos vendo aqueles que desobedecem a Deus sendo abençoados e aqueles que obedecem a Deus sendo aparentemente amaldiçoados, porque eles se dão mal. Então, num primeiro momento, pode parecer que essa realidade contrarie ou contradiga as promessas de bênção que Deus faz ao seu povo em Cristo Jesus. Mas, na verdade, essa realidade da prosperidade dos ímpios e do sofrimento dos justos apenas demonstra o quão danoso foi para toda a criação a rebeldia da humanidade em Adão contra Deus. Além de sofrer em função da sua obediência a Jesus, o justo muitas vezes sofre nas mãos dos ímpios. Quando os ímpios o perseguem, quando os ímpios atentam contra a sua vida, como por exemplo, nós lemos aqui no versículo 12, Salmo 37, versículo 12. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. Também versículo 14. Os ímpios puxaram da espada e armaram um arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. E também o versículo 32. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. Nesses momentos de aflição, em que tudo parece conspirar contra si, o justo sentirá grandemente a tentação de pecar como pecam os ímpios. Pois os ímpios não apenas aproveitaram os prazeres dos seus pecados, como de fato prosperaram pelos seus pecados. E é exatamente contra essa tentação que Davi escreve o Salmo 37. O Salmo 37 foi escrito para dissuadir o justo de ceder a essa tentação. Olha como começa o Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Não te indignes por causa do homem que executa astutos intentos. Não tenha inveja deles, não queira imitá-los. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, Davi escreve o Salmo 37 exatamente para dissuadir o justo dessa tentação. O justo está se sentindo tentado, ele está vendo, ele está se dando mal porque ele é justo, porque ele obedece a Deus, ele obedece a Jesus, e os ímpios, pelos seus pecados, estão se dando bem, estão prosperando. O justo está sendo tentado a pecar da mesma forma como pecam os ímpios, e Davi escreve o Salmo 37 exatamente para dissuadir o justo dessa tentação, para dizer para o justo, não cede a essa tentação. Você, então, deve rejeitar essa tentação, precisamente porque no Salmo 37 nós observamos várias vezes Deus prometendo trazer juízo sobre os ímpios e salvação para o seu povo. Nós acabamos de ler aqui, né? Versículo 2, os ímpios, aqueles que praticam iniquidade, cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura.
No versículo 9, os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois em um pouco o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deitarão na abundância de paz. E a gente pode continuar lendo. Sempre promessa de trazer juízo sobre o ímpio e salvação para o seu povo. O ímpio, versículo 12, o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, do ímpio, pois vê que vem chegando o seu dia, o dia do juízo. Os ímpios puxaram da espada e armaram um arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada, aqui é o juízo de Deus sobre os ímpios, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, de novo juízo, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios, de novo juízo, perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa, que Deus abençoa, que o Senhor abençoa, herdarão a terra. E aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Aqui, Deus trazendo salvação para o seu povo. Aqueles a quem o Senhor abençoa herdarão a terra. E aqueles que forem pelo Senhor amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. Deus salvando o seu povo, eles são preservados para sempre, ao mesmo tempo em que Deus traz juízo sobre os ímpios. Mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Ele te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. E de novo aqui, Deus trazendo juízo, desarraigando os ímpios e, ao mesmo tempo, trazendo salvação para o seu povo. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra natal, mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Você deve rejeitar a tentação de imitar os ímpios, de como os ímpios procurar a prosperidade no pecado, precisamente porque no Salmo 37 nós observamos várias vezes Deus prometendo trazer juízo sobre os ímpios e salvação para o seu povo. O clímax desse juízo sobre os ímpios e salvação para o seu povo ocorrerá no retorno de Jesus, quando os ímpios serão por ele julgados e exterminados dessa terra para sempre e lançados eternamente no inferno. E então os justos, os mansos, aqueles que crendo nas promessas de Deus em Cristo, não buscaram a prosperidade pelo pecado, e sim pela obediência a Jesus, estes herdarão a terra. O Salmo 37, no entanto, ele, além de apresentar essa esperança escatológica de que na volta de Jesus os ímpios serão julgados, e o povo de Deus, o povo de Jesus será salvo, será finalmente salvo de todas as suas aflições, mesmo aquelas aflições causadas pelos ímpios.
O Salmo 37, além de apresentar essa esperança escatológica, ele também nos incentiva a esperarmos juízos antecipatórios de Jesus ao longo da história. Nós acabamos de ler acerca desses juízos antecipatórios aqui ao longo do Salmo 37. Esses juízos antecipatórios são aqueles que antecipam o juízo final. São aqueles em que Jesus julga os ímpios, não de forma completa, mas de forma parcial, para trazer um alívio ao seu povo, para trazer salvação ao seu povo. Seja através desses juízos antecipatórios, seja por meio do juízo e condenação final dos ímpios no retorno de Jesus, é Jesus que, ou melhor, é de Jesus que procede a salvação dos justos, conforme o verso 39. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O foco do versículo 39 não é escatológico. Versículo 39 não está falando de uma salvação escatológica, uma salvação do último dia, porque é citado aqui tempos de angústia, né? Ele é a sua fortaleza no tempo de angústia. Quando Jesus vier no último dia para condenar os ímpios e então trazer salvação aos justos, não haverá mais necessidade de Jesus ser a fortaleza do seu povo no tempo de angústia, porque não haverá mais tempos de angústia. Então, o versículo 39 aqui, o foco dele não é tanto o juízo escatológico, mas é um desses juízos antecipatórios, um desses juízos que antecipam o juízo final. Se você está vivendo em tempos de angústia e aflição, Jesus é a tua fortaleza. A salvação dos justos vem do Senhor, ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Se você está vivendo tempos de angústia e aflição, Jesus é a tua fortaleza, Jesus é o teu refúgio, o que significa que ele te salvará disso que agora te aflige, disso que agora te angustia. Versículo 40. O Senhor os ajudará e os livrará. O Senhor os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. O sofrimento que Davi tem em vista aqui no versículo 40 é o sofrimento causado pelos ímpios, né? Porque ao longo do salmo ele mostrou os ímpios perseguindo os justos, os ímpios tentando matar os justos. O Senhor então os livrará, os ajudará, os livrará. O Senhor os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele, porquanto se refugiam nele. Mas a verdade não importa se a tua aflição e angústia são causadas diretamente pelos ímpios, ou se essas aflições e angústias são causadas por outras circunstâncias. Não importa a origem, não importa a causa. Jesus é a tua fortaleza, Jesus é o teu refúgio em toda angústia e aflição, e ele te salvará de todas elas. E a razão pela qual Jesus te salvará de todas essas aflições é simples. Sendo ele a tua fortaleza, sendo ele o teu refúgio, você nele confia. Como afirma o final do versículo 40. Porquanto confiam nele. Como já foi dito antes, o verbo confiar aqui no hebraico, uma tradução literal dele é porquanto se refugiam nele. E daí nós devemos perceber o seguinte: de nada adianta ter Jesus como um refúgio se você não buscar refúgio nele. Imagine-se numa grande tempestade. Você está no meio da rua. Uma tempestade muito forte, raios, trovões, granizo, e você tem diante de si uma casa, um refúgio.
Esse refúgio, no entanto, não fará nada por você caso você não se refugie nele. Se você não se dirigir a essa casa, e nós estamos aqui supondo que a porta está aberta, então você pode entrar casa dentro. Se você não se dirigir a essa casa, se você não entrar na casa, aquela casa ali não, ela tem a possibilidade de proteger daquela tempestade, mas ela não vai fazer nada por você porque você não se refugiou nela. Você não buscou abrigo nela. Jesus é o refúgio dos justos. E a evidência de que você é um dos justos é que você nele se refugia em meio às aflições. Jesus é o refúgio do seu povo. E a evidência de que você pertence ao seu povo é que você nele se refugia em meio às aflições. Como você na prática se refugia em Jesus em meio às aflições? Na introdução nós afirmamos que refugiar-se em Jesus é obedecê-lo. Isso é absolutamente verdadeiro. Refugiar-se em Jesus significa obedecê-lo como Senhor. Isso é absolutamente verdadeiro. Mas essa afirmação, ela é um tanto vaga, né? Ela não nos diz muita coisa. E nós podemos e devemos ser mais precisos do que isso. Então, em primeiro lugar, você se refugiará em Jesus através da oração. Ore a Deus insistentemente e em nome de Jesus para que Ele te salve de tudo o que atualmente te aflige. Por vezes, após orar alguns dias, ou semanas, ou talvez meses e anos, sem perceber nenhuma indicação de que Jesus de fato vai te salvar dessa aflição, você se sentirá desanimado e talvez até mesmo traído por Jesus. E, como consequência, você vai desistir de orar. Mas desistir de orar é tudo que você não deve fazer. Porque qual é o benefício de desistir de orar? A não ser nenhum. A desistência de orar não vai te deixar mais perto daquilo que você quer receber, né? Eu quero receber aquilo e aquilo está fora do meu alcance. Eu, por mim mesmo, eu não consigo alcançar aquilo que eu quero receber. Tem alguém que pode me dar aquilo que eu quero receber. Eu peço 1, 2, 3, 4, 5 vezes e a pessoa não me atende. Eu posso desistir, mas se eu desistir, é certo que aquela pessoa não vai me dar aquilo que eu estou querendo. Então, na verdade, eu não tenho nenhum benefício em desistir de orar, né? A desistência da oração não me deixa mais perto daquilo que eu quero. A gente pode pensar naquelas duas parábolas que Jesus contou no Evangelho de Lucas. O homem, ele precisa de pão para oferecer para a visita que chegou na sua casa, e ele vai bater na porta do seu vizinho. E ele bate, o vizinho pergunta o que foi. Ele diz, estou precisando de pão. E o vizinho diz, se tu tivesse vindo um pouquinho antes, eu até te dava, mas agora eu já estou deitado aqui e tudo, eu não vou me levantar para te dar. O vizinho, o homem que precisa de pão, ele pode desistir, deixar de bater, mas se ele deixar de bater, ele não está mais perto do pão que ele precisa. Então ele, sabiamente, ele continua insistindo. Continua batendo. E também a viúva, né? Outra parábola que Jesus contou, aquela viúva estava sendo perseguida por um ímpio, mais ou menos o caso aqui do Salmo 37,
Um ímpio estava perseguindo ela e ela se aproxima no juiz e ela apresenta a sua causa a esse juiz. Ela diz, olha, esse ímpio aqui está me perseguindo, está fazendo isso. Só que o problema é que aquele juiz, na parábola que Jesus conta, é um juiz que também é ímpio. Ele não sendo ímpio, ele não está preocupado em fazer justiça. E ele expulsa ela do tribunal dizendo, não, eu não vou te atender. Essa viúva, ela podia desistir, mas se ela desistisse, ela não estaria mais perto daquilo que ela necessita, que é a condenação daquele ímpio que está fazendo mal contra ela. E ela percebendo isso, ela insiste, ela todo dia, quando o juiz está chegando no tribunal, ela aborda o juiz e apresenta novamente a sua causa. E nas duas parábolas, Jesus demonstra que aquele vizinho que tinha má vontade, ele pensa o seguinte, pô, eu não estou querendo me levantar porque se eu me levantar, né, daqui a pouco não vou conseguir dormir e amanhã eu tenho que levantar cedo para trabalhar, mas de qualquer forma não vou conseguir dormir porque esse cara está batendo na minha porta. Então, para parar com essa incomodação, eu vou me levantar e vou dar logo o pão para ele para acabar com isso. E o juiz também, o juiz injusto, o juiz iníquo, ele também pensa da mesma forma. Ele diz, pô, eu não estou preocupado em fazer juízo, justiça, mas essa mulher, essa viúva, ela está todo o tempo me incomodando. Todo dia ela está aqui me incomodando, não aguento mais. Eu vou fazer justiça nesse caso dela para que ela pare de me incomodar. E o ponto das parábolas é exatamente isso. Se aquele homem, se aquele vizinho, mesmo tendo má vontade, ele acabou atendendo o homem que necessitava de pão. Se mesmo aquele juiz iníquo, mesmo tendo má vontade, fez justiça a favor daquela viúva, quanto mais então Deus, quanto mais então vosso Pai Celeste. Então, desistir de orar é tudo o que você não deve fazer, porque qual é o benefício? A não ser nenhum. Se você desistir de orar, você estará se assegurando de que não receberá de Jesus aquilo que pede a ele em oração. Porque é necessário orar com fé, né? E uma das evidências de que a pessoa está orando com fé é que ela não desiste. A desistência é evidência, demonstra falta de fé na pessoa. Continue orando até que das duas uma. Ou você recebe aquilo que você está pedindo a Jesus, ou até que você morra. Né? Porque quando você morrer, você de fato não vai ter necessidade daquilo que está pedindo. Então, das duas uma. Ore até que você receba, ou até que você morra. A desistência da oração nunca é uma opção para quem tem a Jesus como Senhor e Salvador. Aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador, para essas pessoas, elas não têm como opção a desistência da oração. Ah, não, vou desistir. Não. Não existe essa opção. E ao orar, inclua o pedido para que o Espírito Santo sonde o teu coração, pois você sempre deve considerar a possibilidade de que a tua aflição é uma disciplina de Deus. Não sempre, nem sempre é o caso, mas você sempre deve considerar essa possibilidade. A disciplina de Deus nunca é Deus te rejeitando. Se Deus está te disciplinando, você nunca deve encarar a disciplina como a rejeição de Deus. Pelo contrário. A disciplina é Deus se importando com você. Né? Você pode pensar quando você era criança e
em algum momento você foi disciplinado pelos seus pais. Por que você foi disciplinado pelos seus pais? Porque eles entenderam que você estava se comportando de forma errada. E eles entenderam o seguinte: se nós não corrigirmos agora o nosso filho, a nossa filha, eles vão crescer se comportando de forma errada. E nós amamos eles muito para permitirmos que eles cresçam de forma errada, que eles cresçam fazendo aquilo que é errado. Então nós vamos discipliná-los. Nós vamos ensinar para eles o que é certo. E quando eles fizerem aquilo que é errado, depois eles terem aprendido o que é certo, nós vamos discipliná-los, nós vamos castigá-los. Então a disciplina nunca é Deus rejeitando. Na verdade, a disciplina é Deus demonstrando o seu amor, para que você seja participante da sua santidade. Aqui você deve perceber, eu estou citando Hebreus 12. Então, ore para que o Espírito Santo sonde teu coração. E o Espírito, de que modo o Espírito Santo vai sondar o teu coração? Ele vai sondar o teu coração por meio de uma avaliação que você mesmo fará acerca de si próprio à luz da Escritura. Liste todos os pecados que você ainda comete, confesse-os a Deus com arrependimento e fé em Jesus, e então cesse de praticá-los. O Espírito Santo sonda o teu coração através de uma avaliação que você faz da própria vida à luz da Escritura, porque conforme nós afirmamos na pregação passada, a Escritura, na verdade nós afirmamos não, Paulo afirma isso em Efésios 6:17. A Escritura, a palavra de Deus, é a espada do Espírito. Então, liste os pecados que você ainda comete, se é que você comete ainda algum pecado, né? Liste esses pecados, confesse-os a Deus com arrependimento e fé em Jesus, e então cesse de praticá-los. Cesse também com aqueles comportamentos e atitudes que facilitam o cometimento de pecados. É a isso que Jesus se refere quando ele fala da necessidade de cortar a mão e o pé direito. Né? Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta. Se o teu pé direito te faz tropeçar, corta. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca. A mão, o pé e o olho não são pecados em si, mas são atitudes, são comportamentos que facilitam o cometimento de pecados. Então, para dar um exemplo aqui bem fácil de ser entendido. Digamos que antes da minha conversão, eu fosse um alcoólatra. Ou alguém viciado em outro tipo de droga. Tá? Antes da minha conversão, eu era alguém viciado em drogas. Tá? Eu ainda me sinto tentado, depois da minha conversão, porque toda conversão é diferente, né? Tem pessoas que se convertem verdadeiramente a Jesus e são libertas desses vícios. O meu pai é um exemplo. Ele sempre conta isso, né? Ele era um alcoólatra e quando ele se converte, ele foi libertado do vício. Já outras pessoas, elas também verdadeiramente se convertem a Jesus, mas por alguma razão Jesus entende que vai ser benéfico para aquela pessoa lutar por um tempo com aquele pecado. Então, aquela pessoa é verdadeiramente salva, mas ela ainda luta com a tentação. No meu caso aqui, no exemplo que eu estou dando, né, eu era viciado em drogas, me converti a Jesus, mas eu ainda tenho essa tentação. Eu ainda sinto essa tentação de fazer uso de determinadas drogas. Certamente, a mão que eu devo cortar, o pé que eu devo cortar, o olho que eu devo arrancar, para evitar que eu faça novamente uso de drogas, são aquelas amizades que eu mantinha durante o período em que eu era incrédulo. Eu não posso mais andar com aqueles caras com os quais eu usava drogas. Porque se eu andar,
no estado de fragilidade que eu ainda estou, se eu andar com eles, eu vou cair na tentação, eu vou cair em pecado, eu vou usar drogas de novo. Eu não vou conseguir resistir. Então, neste caso, a mão que eu tenho que cortar, o pé que eu tenho que cortar, o olho que eu tenho que arrancar, são as amizades que eu tenho. Aquelas amizades que me conduzem ao pecado. E isso é verdade com relação a qualquer outro pecado. Existe o pecado em si que nós cometemos e existem atitudes e ações que nós cometemos antes, que facilitam o cometimento daqueles pecados. Então, não apenas cessar com o pecado, mas também cessar com aquilo que dá ocasião ao pecado, com aquilo que facilita o cometimento do pecado. Dá um outro exemplo aqui. Vamos pensar na pessoa que está lutando com um uso pecaminoso do álcool ou cigarro, por exemplo. Tá? Descubra quais são os gatilhos que te levam a usar o álcool. Quais são os gatilhos que te levam a usar o cigarro. Talvez o gatilho, como eu disse antes, seja a companhia de certas pessoas. Então, evite essas pessoas dentro do possível. Talvez o gatilho seja determinado ambiente que você frequenta. Então, fuja desse ambiente. Talvez o gatilho sejam determinados pensamentos que te levam a usar o álcool e o cigarro. Evite esses pensamentos. Substitua esses pensamentos por outros que estejam conforme a palavra de Deus. Cada vez que esses pensamentos surgirem, ore a Deus e leia um capítulo da palavra de Deus. Quando eu começo a pensar em determinadas coisas, eu fico tenso, eu fico nervoso e eu já acendo um cigarro e já começo a fumar. Bom, quando tu começar a ficar tenso e nervoso, em vez de acender um cigarro e começar a fumar, ore a Deus e leia um capítulo da Bíblia. Mas não adiantou, porque uma hora depois eu comecei a ficar nervoso de novo, ficar tenso, fiquei com vontade, eu preciso da nicotina no meu organismo para me deixar calmo. Pois faz de novo. Uma hora depois, começou a ficar tenso, nervoso de novo, faz mais uma oração e lê mais um capítulo da Bíblia. Faça isso até que você não fique tenso e nem nervoso. Por quê? Porque quando você ora, você está apresentando aquela tensão, aquele nervosismo a Deus. E quando você está lendo a Bíblia, você está enchendo a tua mente com os pensamentos de Deus. Em vez de nutrir aqueles pensamentos que te deixam nervoso, tenso e te levam a fumar, enche a tua cabeça com os pensamentos de Deus. Então, talvez o gatilho para o pecado que você comete são determinados pensamentos. Toda vez que você começa a pensar naquele assunto ou de determinada forma, você invariavelmente peca. Aqui eu dei o exemplo de álcool, cigarro, droga, mas pode ser qualquer pecado, entendeu? Então, você percebe o surgimento daquele pensamento, você interrompe o pensamento, ora a Deus, apresenta o pensamento que você teve a Deus e diz: Senhor, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, eu não quero pensar dessa forma, porque eu não quero pecar. Me ajude a pensar do modo como o Senhor pensa. Encerra a oração, abre a Bíblia e lê um capítulo da Bíblia. Descubra quais são os gatilhos que te levam a pecar e então corte esses gatilhos da tua vida. Corte a mão que te leva ao pecado, corte o pé, arranque o olho que te leva ao pecado. Até o momento observamos que você se refugiará em Cristo através da oração, em primeiro lugar, e
da autoavaliação da vida, a partir da qual você, com arrependimento e fé em Jesus, abandona os pecados que ainda pratica. Você se refugiará em Cristo através também da Escritura, buscando na Escritura uma solução para a circunstância que te aflige. Talvez a tua aflição seja um casamento infeliz, ou outros problemas familiares, tal como o filhos rebeldes, por exemplo. Né? Como lidar com filhos rebeldes? Se for essa a tua aflição, você deve buscar na Escritura soluções para o teu casamento e instruções sobre como tratar com filhos rebeldes. A Escritura, por toda parte, oferece soluções práticas para problemas e aflições sofridas pelos filhos de Deus nesse mundo. E você tem a responsabilidade de encontrar essas soluções na Escritura e de implementá-las sempre por completo, jamais pela metade. Quando você encontrar a solução, implemente essa solução sempre por completo, jamais pela metade. Jamais implemente pela metade, porque se você fizer isso, você estará pecando. Pois aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso peca. Você encontrou a solução, mas você, eu não quero fazer tudo isso, eu vou fazer só uma partezinha. Você sabia o que deveria te fazer e não fez. Você está pecando. E além disso, implementar uma solução não completa não resolve o problema, né? O Vitor está aqui e pode testemunhar disso, né? Se o problema do carro é esse e a solução é fazer isso, não adianta de nada fazer a solução, né? Vamos só fazer pela metade. Bom, fazer pela metade não resolve o problema. De repente até o cara consegue sair da oficina, mas 1 quilômetro, 2 quilômetros adiante vai dar problema. Então uma solução pela metade não é solução nenhuma. Encontrou a solução? Implementa a solução de forma completa. Mas dá trabalho? Sim. Muitas coisas dão trabalho. A questão é a seguinte, tu prefere continuar com o problema ou tu quer resolver o problema? Mesma coisa do carro, né? Vai custar 5 mil reais. Mas 5 mil reais? É o preço que se tu quer andar com o teu carro de novo, é 5 mil reais, né? Se tu quer dirigir esse carro de novo, é 5 mil reais. Tu pode não pagar esse dinheiro, mas também não vai usar o carro. Tu quer o teu problema resolvido, tu vai ter que botar a mão no bolso, vai ter que fazer o Pix ali de 5 mil, senão não tem solução. Então, você deve pensar o seguinte, eu quero continuar com esse problema ou eu quero a solução? Eu quero a solução. Tá, então vamos trabalhar para nós conseguirmos solucionar o problema. Se você precisar de ajuda para encontrar uma solução, você sempre pode se aconselhar com o pastor da igreja, com a liderança da igreja, né? Às vezes a circunstância é tão difícil que a pessoa sozinha ela não consegue encontrar uma solução. Então ela sempre pode, ou sempre deve, se aconselhar com a liderança da igreja, com o pastor da igreja. Se não houver solução escriturística a ser implementada, espere em Jesus até que ele intervenha miraculosamente para te salvar. Mas esperar em Jesus não significa ficar de braços cruzados. Em várias pregações nós já afirmamos isso. Espere em Jesus orando, em primeiro lugar. Não diz assim, não, eu vou esperar em Jesus e deixar de orar. Não, deixar de orar não é esperar em Jesus. Deixar de orar não é entregar nas mãos de Deus. Eu já vi muita gente usando, quer dizer, muita gente, estou exagerando. Eu já vi algumas pessoas usando essa ideia de eu vou entregar nas mãos de Deus como sinônimo de a partir de agora eu vou deixar de orar. Eu vou entregar nas mãos de Deus. Seja o que Deus quiser. Não, isso não é entregar nas mãos de Deus.
Quando Davi escreve aqui no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará, Davi não tem, na mente de Davi não estava se passando a ideia de que entregar o caminho ao Senhor é deixar de orar. Agora eu vou entregar nas mãos de Deus. Não. Entregar nas mãos de Deus não é deixar de orar. Entregar nas mãos de Deus é continuar orando. Entregar nas mãos de Deus, ficar esperando em Deus, ficar esperando em Jesus por uma solução miraculosa, não é desistir de obedecer a Deus, não é desistir de obedecer a sua palavra. Você espera em Deus, você espera em Jesus, obedecendo tudo aquilo que está ordenado na palavra. Sim, você não pode fazer nada para resolver esse problema. Esse problema depende de uma ação miraculosa de Jesus. É verdade. Você não pode fazer nada para atingir isso aqui, mas você pode fazer alguma coisa para atingir aquilo lá. E não apenas você pode, você deve fazer isso. Aquilo que está fora do teu alcance, está fora do teu alcance. Mas aquilo que está ao teu alcance, é tua responsabilidade de fazer. E aqui uma observação importante. São pouquíssimas as circunstâncias problemáticas e aflitivas para as quais a Escritura não oferece solução. O que significa que você deve continuar a procurar uma solução bíblica, mesmo que parece que não tem nenhuma. Continua procurando. Porque são pouquíssimas as circunstâncias para as quais a Escritura não oferece uma solução. Você se refugiará em Cristo obedecendo toda a Escritura, ainda que a tua obediência faça aumentar a tua aflição. Enquanto você não tiver uma solução bíblica explícita para a tua circunstância, ou seja, enquanto não houver nada que possa ser feito para resolver aquele problema, há muito o que fazer com relação às demais circunstâncias da tua vida. Há muito que você deve obedecer da Escritura. Deus usará a tua obediência a Ele em meio ao sofrimento para operar em você a santificação, o amadurecimento e, por fim, também para te livrar da circunstância que te aflige. Isso significa que se você, no meio da aflição, se recusar a obedecer à Escritura porque você percebe que a obediência só vai aumentar o teu sofrimento, se isso acontecer, se você desistir, tudo que você sofreu até o momento terá sido em vão. Porque você desistiu. Deus estava querendo operar em você santificação, maturidade, e Deus estava usando a tua obediência para te livrar daquela circunstância, mas você desistiu de obedecer. O que significa que o teu sofrimento foi em vão, você sofreu em vão. É mais ou menos, quer ver? Ó, pensa numa criança sendo disciplinada pelo seu pai. A criança sabia que ela não devia fazer determinada coisa, ela fez e ela foi disciplinada. Mas na semana que vem ela desobedece. A mesma coisa. O sofrimento dela não foi em vão? Na disciplina, na última disciplina? Foi em vão. Porque ela deveria ter aprendido com aquele sofrimento. Ela deveria ter aprendido: eu não vou mais fazer isso aqui que eu fiz. Mas ela não quis obedecer. Ela quis desobedecer. Então o sofrimento dela foi em vão. Ela vai ter que sofrer de novo. E se, tendo sido novamente disciplinada, ela se recusa a obedecer, ela desiste de obedecer, essa segunda disciplina, esse segundo sofrimento terá sido em vão de novo. Então, para que você não sofra em vão, obedeça à Escritura. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo que você perceba que se eu obedecer isso aqui, meu sofrimento vai aumentar. Obedeça. Porque se você não obedecer, o que você já sofreu até o momento terá sido em vão, não terá produzido aquilo que Deus queria produzir em você. Santificação, amadurecimento e, por fim, a libertação do sofrimento.
Você se refugiará em Cristo sendo cada vez mais assíduo aos cultos públicos da igreja, embora a tendência de todos nós seja fazer o exato oposto. A tendência de todos nós é: eu não quero ir no culto. E eu posso confessar que isso já aconteceu comigo no passado. Eu só não faltei ao culto porque eu tenho a responsabilidade de tocar no culto. Mas eu até mesmo dizia para Deus: o Senhor sabe que eu não queria estar aqui. Se eu pudesse, eu faltava. Se eu pudesse, eu estaria aqui. E tem muitos crentes que não têm, não tendo essa responsabilidade, no caso que eu tinha, né? Eu tenho que tocar, eu tenho que cantar. Então, a pessoa pensa: não, o culto pode acontecer sem a minha presença. Ninguém vai ser atrapalhado com a minha ausência. Então eu não vou no culto. A nossa tendência é, em meio ao sofrimento, abandonar o culto a Deus. E essa é a nossa tendência, porque a nossa tendência sempre é encarar o sofrimento como sendo uma traição da parte de Deus. Deus me traiu. Deus não podia ter feito isso comigo. Jesus não podia ter feito isso comigo. Jesus me traiu. Eu estou me sentindo traído por Jesus. Mas ainda que ele tenha ordenado, ainda que Deus, Jesus, tenha ordenado a aflição que agora te entristece, citando Pedro, para quem mais você poderia ir? Quem mais, além de Jesus, tem as palavras da vida eterna? Além disso, a pregação da Escritura certamente poderá apontar soluções para os seus problemas e circunstâncias. E tragicamente, muitas vezes, as pessoas que estão necessitadas de ouvir determinadas coisas, elas faltam exatamente no culto onde aquelas coisas estão sendo tratadas. Você também se refugiará em Jesus mantendo comunhão com os irmãos. Porque muitas vezes o sofrimento nos leva a nos isolarmos. Mas esse isolamento, ele é muitas vezes perverso, porque nós nos isolamos das pessoas erradas. Nós deveríamos manter comunhão com os irmãos, nós nos isolamos dos irmãos para mantermos comunhão com aqueles que vão nos encaminhar de forma errada. Nós deveríamos estar nos isolando daqueles que vão nos encaminhar de forma errada e manter comunhão com os irmãos. Mas nós fazemos o contrário. Nós nos isolamos dos irmãos e mantemos comunhão com as pessoas que vão nos encaminhar de forma errada. A igreja é chamado de o corpo de Cristo exatamente porque somos membros uns dos outros, de modo que um deve auxiliar o outro nas suas necessidades. Se um membro sofre, os outros devem sofrer, mas se os outros não tomam conhecimento de que aquele membro está sofrendo, se os outros não tomam conhecimento do que está causando o sofrimento daquele outro, como é que o resto do corpo pode sofrer em benefício daquele que está sofrendo? Se eu estou sofrendo, mas eu não compartilho com aqueles irmãos que poderiam me ajudar no sofrimento, como é que, em primeiro lugar, eles vão sofrer junto comigo e como é que, em segundo lugar, eles vão me ajudar?
Em vez de isolar-se ou de procurar más companhias, procure os teus irmãos em Cristo e tenha comunhão com eles. E essa comunhão, muitas vezes, te dará novas perspectivas e até mesmo um início de solução para a tua aflição. Porque às vezes você não sabe, mas aquele teu irmão, ele já teve um sofrimento igual ou parecido. E de repente ele pode te dar uma luz. No mínimo, ele pode te dizer o que não fazer. Ele pode te dizer, olha, irmão, eu passei por esse sofrimento e eu fiz isso e deu errado. Então, no mínimo, às vezes, a pessoa pode te ensinar o que não fazer. Você se refugiará em Cristo, então, orando, avaliando-se e abandonando os pecados que você ainda comete, buscando a solução para a tua aflição na Escritura e implementando essas soluções, obedecendo toda a Escritura, sendo cada vez mais assíduo aos cultos públicos da igreja e mantendo comunhão com os irmãos. E esses 6 itens aqui, eles não são passos sequenciais, não é uma sequência de passos. Primeiro você ora, depois você se avalia, depois você busca a solução, depois você obedece a Escritura. Não são passos sequenciais. São ações que devem ser realizadas de forma conjunta e contínua. Ou seja, a oração é incessante e perseverante. A avaliação e arrependimento de pecados jamais são interrompidos. A busca por uma solução bíblica jamais cessa. E mesmo quando uma solução é encontrada, a busca continua a fim de aprimorar biblicamente a solução que já foi encontrada. A Escritura sempre é obedecida na sua totalidade. O culto a Deus jamais é desprezado e a comunhão com os irmãos jamais deve ser abandonado. E você faz tudo isso ao mesmo tempo. Você está ao mesmo tempo orando, você está ao mesmo tempo se avaliando e se arrependendo de pecados cometidos, você está ao mesmo tempo buscando uma solução bíblica, você está ao mesmo tempo obedecendo a Escritura, não desprezando o culto a Deus e não abandonando a comunhão com os irmãos. Não são passos sequenciais, mas são ações realizadas de forma contínua e conjunta. Você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador? Eu imagino que a tua resposta seja positiva. Mas o quanto você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador? Você crê nele o bastante para não se escandalizar com a aflição que ele ou permitiu ou ordenou sobre a tua vida? Ou você crê, mas a tua fé se escandaliza com o sofrimento? Você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador a ponto de obedecê-lo e se submeter a Ele, mesmo em face das maiores aflições? Você crê nele o suficiente para continuar obedecendo, mesmo que a tua obediência aumente ainda mais a aflição? A única alternativa a Jesus é o pecado. Pois das duas uma, ou você se refugia em Jesus, obedecendo em todas as coisas, ou você rejeita Jesus a favor do pecado. É necessário que você responda: quem é o teu Senhor? Pois o teu Senhor é o teu Salvador. Se o teu Senhor for Jesus, ele também será o teu Salvador e ele usará a tua obediência para te livrar das tuas aflições. Mas se o teu Senhor for o pecado, você rejeitará Jesus a favor do pecado para, por meio do pecado, tentar se ver livre da aflição. Jesus te salvará das aflições apenas se você confiar nele, a ponto de ter nele o seu único refúgio, obedecendo-o em tudo. Assim como a computação só é possível a partir da união entre o hardware e o software,
Assim também a vida cristã só é possível a partir do entendimento unificado de quem Jesus é. E Jesus é tanto Senhor quanto Salvador. Isso significa que você não pode ter em Jesus o teu Salvador se ele também não for o teu Senhor. O teu Senhor é o teu Salvador. O teu Senhor é aquele no qual você se refugia enquanto espera pela sua salvação. E refugiar-se em alguém é submeter-se a esse alguém, é obedecer esse alguém. Ou Jesus é o teu Senhor e Salvador em todos os aspectos e circunstâncias da vida, ou ele não é nada para ti. Ou Jesus é tudo, ou ele não é nada. Jesus ele não pode ser dividido, Jesus não pode ser parcelado. Você não pode ter uma parcela de Jesus, você não pode ter uma parte de Jesus. Ou você tem tudo, ou você não tem nada. Ou você recebe Jesus no pacote completo, por assim dizer, ou você o rejeita por completo. Refugiar-se em Jesus implica obedecê-lo em todos os aspectos e circunstâncias da vida. E mais precisamente, você se refugia em Jesus orando, avaliando-se e abandonando os pecados que ainda comete, buscando solução para a aflição na Escritura, implementando essa solução, obedecendo a Escritura, sendo cada vez mais assíduo aos cultos públicos e mantendo comunhão com os irmãos. A palavra de Deus te promete que Jesus te salvará das aflições. Salmo 37, versículos 39 e 40. A salvação dos justos vem do Senhor, ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará, ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. A palavra de Deus te promete que Jesus te salvará das aflições, mas apenas se você confiar nele, a ponto de se refugiar nele, a ponto de ter nele o seu refúgio, obedecendo em tudo. Amém.